Por que são importantes as regras na igreja? Porque a ordem, a disciplina e a reverência não podem ficar ausentes do culto. Porque há normas e precisamos cumprir princípios para que possamos entregar um culto que agrada a Deus. Fique conosco, na aula de hoje iremos estudar sobre a disciplina na igreja. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos em mais uma aula para aprendermos, meditarmos e transcorrermos em mais uma lição bíblica. Nesta feita, eu quero trazer uma saudação especial para você, professor, você professora da faixa etária dos pré-adolescentes, da lição de 11 a 12 anos. Hoje, iremos dar continuidade à temática sobre igreja, um lugar de comunhão. Iremos estudar e meditar um pouco sobre a disciplina na igreja. É muito importante, querido professor, querida professora, você trazer exemplos, ilustrações e principalmente não deixar que nenhuma dúvida seja levada para casa. Vá sempre perguntando, interagindo e buscando compreender se o raciocínio, se a lição, se o aprendizado está sendo acompanhado pelo seu aluno. A lição de hoje, ela está embasada no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulos número 14, dos versículos 26 ao 40. Uma dica de interação para início de aula é fazer uma leitura responsiva. Vá aproveitando seus alunos, leia um versículo e vá transcorrendo com eles. Cada um pode ler um versículo. Como a leitura de hoje ela é extensa, então dá a oportunidade para que todos possam ler e até outros possam ler mais de uma vez. E a Bíblia diz de nossa lição que em outras faixas etárias é o memorizando, ou até mesmo o texto áureo, como a lição dos adultos, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulos número 5 e o versículo 14. A nossa lição ela vai usar a linguagem NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, que nos diz: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos principais, que são eles: relacionar a disciplina ao serviço sincero a Deus. O segundo, explicitar a importância na ordem nos cultos e, por fim, expor o papel da organização da igreja como forma de adoração. Como sabemos bem, e já não é estranho para nós, a lição dos pré-adolescentes tem 3 tópicos que nós vamos transcorrendo e caminhando para assim cumprirmos os objetivos da aula. O primeiro tópico de nossa lição fala sobre a necessidade de ordem na igreja, dividida em 3 subtópicos. O segundo tópico de nossa lição fala sobre um lugar de disciplina. E fechando, o terceiro tópico de nossa lição, temor e reverência no culto. Iniciando a nossa lição, podemos introduzir com a segunda apresentação, com a seguinte questão: em todo lugar que vamos, em todo lugar que entramos, seja em escola, seja em curso, até mesmo em nossa casa, existem regras. Existem princípios, existem ordens que devemos cumprir e tarefas e obrigações que devemos executar. E na casa do Senhor não é diferente, na igreja não é diferente. Existem princípios, existem mandamentos, existem regras para que possamos honrar a Deus, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos prestar um culto a Deus e entregar ao Senhor um sacrifício que lhe agrada. Para isso, é necessário que cumpramos os princípios, que andemos na disciplina da palavra e, principalmente, que tenhamos temor e reverência, porque sem isso, jamais chegaremos onde o Senhor quer. Caminhando por esse percurso, nós podemos chegar no primeiro tópico de nossa lição, que vai falar justamente sobre a importância da disciplina na igreja, a importância das regras na igreja. Em primeiro lugar, vale deixar como caráter de introdução uma definição. O que são regras? O que são princípios? Regras, segundo o dicionário, são princípios que servem como padrão, como normas, como preceitos, ou seja, são expressões de ordem que servem como direcionamento, como regimento para determinado grupo ou instituição. Na casa do Senhor, as regras são justamente os mandamentos da palavra, são os princípios e rudimentos da lei do Senhor. Entendendo o que são regras, entendendo o que são princípios, podemos então caminhar sobre a sua importância. O próprio comentarista da lição vai ilustrar e falar muito bem sobre a imaginação e sobre um local que não há regras, que não há princípios, que todo mundo fala na hora que quer, faz o que quer,
age do jeito que lhe apraz e gera, por consequência, um completo caos. Você pode jogar isso para o seu aluno e dizer, imagine uma igreja, um local que todo mundo fala na mesma hora, um canta, outro prega, outro ora, não há uma compreensão, não há uma ordem, não há uma edificação, ou seja, um crescimento, um desenvolvimento. Imagine como isso seria complicado. Imagine como isso seria um problema. Por isso que na casa do Senhor há regras. Por isso que na casa do Senhor há princípios. Para que assim o corpo de Cristo, como já estudamos, que é a junção dos membros da igreja, que formam o corpo de Cristo, possam ser edificados, possam desenvolver e assim possam glorificar o nome do Senhor. Porque se não houver regras e não houver princípios, perde a essência da comunhão, a essência do estar em culto. E qual é esta essência, querido professor? É a edificação do corpo. É a edificação de Cristo e principalmente a glória do Senhor. Caminhando dentro deste parâmetro, vamos dando continuidade à nossa lição. Falando sobre a reverência no culto. Aqui nos traz à memória um texto do sábio Salomão escrevendo aos Eclesiastes, em Eclesiastes, no capítulo 5, e o versículo 1, somente a parte A. Ele disse, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Mas o que significa guardar o pé? Não é literalmente esconder o pé quando entrar na igreja. Isso pode surgir como um questionamento e até um ar de brincadeira na sala de aula. Mas você precisa explicar e deixar claro que este guardar o pé nada mais é do que reverência, do que temor, do que respeito. Outra passagem que fala justamente sobre isso é 1 Coríntios, capítulo número 14 e o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Se fôssemos dizer uma palavra-chave para nortearmos a lição de hoje, uma delas seria a ordem, já que a gente caminha muitas vezes sobre organização, reverência e disciplina. Por isso, na casa do Senhor é necessário ter reverência. Mas o que é reverência? Reverência nada mais é do que respeito. Reverência nada mais é do que honra. Reverência nada mais é do que prestarmos àquele que é digno o respeito, a honra e, no que falamos ao Senhor, a adoração que somente a Ele é devida. Por isso que no culto precisa haver a ordem, a organização, mas também a reverência. Partindo deste pressuposto, ainda falando sobre reverência, poderíamos resumir em 3 aspectos: respeito, obediência aos princípios e sinceridade. Dando e caminhando um pouco mais adiante, um aspecto que é muito interessante, e aqui eu vou me deter um pouco mais, falando sobre a disciplina de um atleta. O apóstolo Paulo, nas suas ilustrações, ele vai usar muitas alegorias, muitas referências. Haja vista que ele estava no contexto da igreja dentro do Império Greco-Romano. Então, os atletas, já que foi lá que surgiu o berço das Olimpíadas que vemos hoje, eram muito famosos naquele tempo. Então, para explicar a disciplina na vida cristã, ele vai usar o exemplo do atleta. Ele não fala isso somente escrevendo aos Coríntios, mas ele também fala isso escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2 e o versículo 5. Ele diz a Timóteo justamente o seguinte: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 24 e o 25, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas por que ele usa o exemplo do atleta? A nossa lição vai deixar bem claro isso. Porque para que o atleta possa alcançar os seus objetivos, desempenhar a sua atividade, chegar aonde ele almeja, que é, no primeiro lugar do pódio, cumprir, seja a corrida, seja o percurso, seja qualquer que for a atividade que ele seja confiada, ele precisa estar dentro de uma disciplina de horário, de dieta, de treinamento, para que assim ele possa alcançar o condicionamento físico e assim chegar no seu melhor posicionamento. Da mesma forma é na vida cristã. Nós somos semelhantes a um atleta que, para cumprirmos a vontade de Deus, precisamos ter a nossa vida embasada em oração, em leitura da palavra, em obediência,
em jejum, em comprometimento com Deus. É justamente essa a alegoria que o apóstolo Paulo ele faz sobre a questão do atleta e em sua disciplina para que possa fazer a vontade de Deus e na vida cristã. Porque há muitos princípios e há muitas falas que querem justificar os fins desprezando os meios, mas na vida cristã não adianta chegarmos no lugar se não cumprirmos o objetivo pelo qual o Senhor estabeleceu. Ou seja, não adianta alcançarmos lugares altos, não adianta recebermos honrarias, não adianta sermos louvados e elogiados se não andamos debaixo do princípio da palavra do Senhor. Não tem como fazer a coisa errada e chegar no lugar certo. Precisamos cumprir os princípios, fazer as coisas certas, andar na verdade, para que assim possamos alcançar a vontade de Deus. Partindo daí, caminhando, chegamos no segundo tópico de nossa lição, que fala sobre um lugar de disciplina. Ele vai trabalhar sobre o conceito e sobre a importância da disciplina, corroborando o que foi falado e foi explicado no primeiro tópico quando fala sobre ordem. Ordem e disciplina são palavras muito semelhantes e que caminham juntas. Ele traz a definição de ordem que diz que é a obediência ao conjunto de regras que são propostas por determinados grupos. E também esse aspecto da disciplina vai nos trazer uma reflexão e uma possibilidade de trazer uma questão para os alunos e uma compreensão que vivemos em um tempo em que somos e vemos muita cobrança dos direitos. Há muitos requerimentos, há muitos pedidos, há muitas solicitações dos direitos de cada um dos indivíduos. Direitos humanos, direito da mulher e entre outros direitos. Mas é esquecido, é desprezado por muitos momentos os deveres. Vivemos em um tempo em que são cobrados e pedidos muitos direitos, mas são esquecidos os deveres que devem ser praticados. Deixe isso como reflexão em sua sala de aula. Será que estamos cumprindo os nossos deveres? Será que estamos honrando a Deus? Será que estamos nos portando como crentes e fazendo a diferença no local onde estejamos inseridos? Porque o crente, ele não é crente somente na igreja. O adolescente, o pré-adolescente, ele não pode ser luz somente dentro das quatro paredes da sala da escola dominical. Ele precisa fazer a diferença, cumprir o dever dele como crente, sendo sal e luz, principalmente no local onde há trevas, no local onde há ímpios. Por isso, não pode lembrar apenas de direitos, mas precisa cumprir os seus deveres. Partindo daí, a nossa lição deixa um princípio muito maravilhoso que podemos aproveitar não somente dentro da igreja, mas até mesmo no convívio familiar, que é a questão da obediência, que ela traz por consequência a bênção do Senhor. O próprio Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos do Senhor, um deles era: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias fossem prolongados sobre a terra. Para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Por isso, a obediência a Deus, ela também é consequência e é exemplificada com a obediência aos pais. Nós vivemos num tempo de muita rebeldia, de muita desobediência, de muita indisciplina, de muita perversão e distorção e inversão dos princípios sagrados, onde a verdade ela não é mais tida como verdade absoluta, mas é relativa. Onde o princípio da palavra é relativizado por pessoas que não têm ela mais como manual de fé e conduta e como inegociável e absoluta. Por isso, precisamos trazer ao coração dos alunos que nós não obedecemos à palavra, não obedecemos aos nossos pais, não andamos na verdade por medo, medo de ser castigado, medo de ser corrigido, mas por amor, por confiança, por sinceridade, sabendo que isso agrada a Deus e que essa é a vontade do Senhor. A obediência que, por consequência e por graça, traz a bênção do Senhor. A disciplina na igreja é um aspecto que já caminhamos dentro desse comentário e também, para já caminharmos para a conclusão, a disciplina para os maus comportados. Aqui vale um adendo, querido professor, para você falar sobre os tipos de disciplina que há na igreja. Haja visto que nem todo erro, nem todo pecado, nem todo deslize de moral e caráter é passível de uma disciplina mais severa. Por vezes é passível de um aconselhamento, de um período de perdão, mas há alguns fatores, alguns aspectos e algumas causas que trazem escândalos diante dos ímpios, escândalos diante dos crentes e dos incrédulos, que é necessário uma correção mais dura,
uma punição mais severa, uma disciplina mais punitiva para que assim possa despertar, para que assim possa abrir os olhos e que o erro não se torne uma rotina, o erro não se torne algo corriqueiro e algo costumeiro e assim uma normalidade. Por isso, eu trouxe até mesmo alguns textos bíblicos, como o de Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 7 ao 11, que fala que o próprio Deus, ele corrige e repreende aquele a quem ele ama. O próprio Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 3, ele também diz isso, que o pai corrige o filho ao quem ama, a quem ama. Da mesma forma é o Senhor. Ele corrige, ele repreende, ele disciplina, não é para o nosso mal, não é para que ficamos em momento e situação de vergonha, mas é para que não pereçamos no pecado. Da mesma forma é a disciplina na igreja. Ela vem sobre a vida de alguns como punição, como correção, como uma certa repreensão, para que o erro não se torne comum e assim a pessoa não pereça no pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, no capítulo 12, ele disse: o Senhor disciplina e nos julga para que não sejamos condenados com o mundo, porque se somos julgados pelo Senhor, não somos condenados com o mundo. Caminhando para o fechamento de nossa lição, o terceiro tópico ele fala sobre temor e reverência no culto. E ele divide isso em 3 aspectos. O primeiro, o temor, que é revelado pelo zelo pelo templo, pelo zelo na casa do Senhor. O segundo, o temor e a reverência, que é refletido no amor entre os irmãos. E o fechamento, o temor, que é refletido pelo amor de estar na casa do Senhor. O primeiro vai deixar uma oportunidade de você deixar no coração do aluno o cuidado com o templo, o cuidado com a casa, o cuidado com o local da adoração. Sabemos que a maioria das igrejas hoje em dia, elas têm os seus próprios zeladores, elas têm os seus próprios funcionários que trabalham no cuidado, na organização e na limpeza do templo. Mas nós temos o compromisso de manter em ordem, de cuidar, de preservar do local onde cultuamos. Então já vai deixar uma oportunidade de você deixar no coração do seu aluno aquele cuidado, aquele zelo de não deixar o copo debaixo da cadeira, de não deixar o papel no chão, de não comer o confeite e jogar na sala de aula, de manter o local do culto, o local de aprendizado, o local de adoração em ordem. O zelo é cuidado, zelo é preservação. E isso também é uma forma de temermos e prestarmos reverência ao Senhor. O segundo aspecto vai falar sobre o amor, sobre o nosso comportamento na igreja, já que não tem como falarmos de temor a Deus, de amor ao Senhor, se não amamos o nosso próximo. Isso também é uma oportunidade muito grande de falarmos para os nossos alunos que devemos amar o nosso coleguinha, amar o nosso companheiro, até mesmo aqueles que nos incomodam, que nós não temos tanta afinidade, mas como irmãos em Cristo, precisamos amar, precisamos orar, precisamos ajudar. E por fim, este amor não se limita somente ao cuidado da casa, não se limita somente ao amor entre irmãos, mas principalmente o amor de estar na casa do Senhor. Davi, no Salmo 84, versículo 10, deixa bem claro isso, que mais vale um dia na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Por isso, você precisa deixar bem claro ao seu aluno, ao seu querido pré-adolescente, que não há melhor lugar do mundo para se estar do que na casa do Senhor, do que no local da adoração. A nossa lição ela tem outros recursos, tem outros princípios e até mesmo deixa uma dinâmica para você, professora, abordar e trabalhar. Esta aula é apenas uma introdução, um comentário para que possa ajudar você a desenvolver, a planejar e assim estar ministrando ao coração dos seus alunos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, que sua aula seja uma bênção e você possa ser um canal de Deus para a vida dos seus alunos. Lembre de compartilhar, de deixar seu like e seu comentário. Se ficou alguma dúvida, comente lá. A gente sempre vai buscando responder e ajudar. Deus te abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.